Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic. Estamos à frente aqui do nosso Mandicast. E no Mandicast de hoje, nós vamos conversar sobre uma doença, sim, uma doença chamada obesidade. A obesidade é uma doença que está cada vez mais presente no dia a dia da população mundial e algumas pessoas têm uma obesidade já considerada grave ou obesidade mórbida. E muitas dessas pessoas acabam optando, ou sendo necessário fazer, a cirurgia bariátrica. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui com o nosso médico, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, Arnaldo Moura Neto. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema tão importante. Legal, obrigado. O professor Arnaldo é médico, especialista em endocrinologia, mestre e doutor em clínica médica aqui pela Unicamp e professor da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professor, contextualiza para a gente, então, a obesidade é uma doença? Apesar de muita gente achar que não, a obesidade é uma doença. A gente vê, principalmente da década de 70 para cá, uma alteração aí na alimentação das pessoas, né? Um estilo de vida mais rápido, opções aí por comidas prontas, fast food. E esse tipo de alimentação ele vai acabar causando uma alteração no centro cerebral que é responsável pela regulação do apetite. Então, as pessoas que vão desenvolver obesidade são aquelas que foram expostas a esse estilo de vida ruim, né? Essa alimentação ruim, o sedentarismo por muitos anos. E essa alteração no cérebro delas faz com que elas sintam mais fome, ou seja, elas só vão se sentir saciadas com uma quantidade de comida que é maior do que aquela suficiente para manter um peso normal. Uhum. Então, a gente pode até dizer que os pacientes que são obesos hoje e que têm um apetite exagerado, esse apetite acaba sendo mais um sintoma da doença do que a própria causa. Entendi. E essa alteração cerebral que você se referiu, ela é irreversível? Existe muita pesquisa em torno desse tema. A gente já tem algumas demonstrações de pesquisa, inclusive com algum pessoal aqui de Campinas, da Unicamp, que faz, mostrando que você tem, com a exposição a gorduras saturadas, a carboidratos refinados em excesso, uma inflamação nessa região, que chama hipotálamo, que é a região do nosso cérebro que controla várias coisas automáticas, como temperatura corporal, apetite, sede, né? Coisas que a gente não tem muita ação voluntária em cima, e que essa inflamação ela pode levar até a dano neuronal, a perda dos neurônios da região de forma permanente. De maneira que isso torna a obesidade uma doença muito difícil de tratar clinicamente, principalmente quando a gente fala da manutenção do peso perdido. Porque quando o indivíduo diminui a quantidade de alimento, ele vai sentir ainda mais fome, vamos dizer, menos vontade de gastar energia, né, de fazer exercício físico, e isso vai fazer com que mesmo que ele tenha força de vontade, que ele consiga uma perda de peso inicial, que muitos desses pacientes, a grande maioria, recupere o peso aí no médio e longo prazo. Certo. E aí a gente comentou aqui sobre a obesidade mórbida. Quando que um indivíduo é considerado obeso mórbido? Hoje em dia a gente considera mórbido toda aquela obesidade que traz um risco grande para a saúde. Por isso que a gente coloca esse nome aí. Então, os obesos graves são aqueles que têm uma obesidade em peso moderada, porém já apresentam alguma comorbidade associada à obesidade. Então, para fazer o cálculo da gravidade, a gente usa o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Esse índice de massa corporal é dividindo o peso em quilos pelo quadrado da altura. Então, você pegar a calculadora do celular aí, você pega o seu peso, divide pela altura e divide pela altura de novo. Tá. Quando essa conta ela dá 35 ou mais, de 35 a 40 obesidade moderada, acima de 40 obesidade grave ou mórbida. Tá. Então, o indivíduo que vai para a cirurgia, ou que tem indicação da cirurgia, é aquele indivíduo que já fez mais de 2 anos de tentativas de tratamento com dieta, exercício físico ou até com medicações, e ou que não obteve sucesso, ou obteve um sucesso inicial, mas recuperou o peso, e que tem alguma comorbidade associada. Então, são várias doenças associadas ao excesso de peso: hipertensão arterial, diabetes mellitus, apneia do sono, osteoartrite de coluna lombar, de joelhos, alguns tipos de câncer, entre outras doenças. Ou se ele tiver um índice de massa corporal de 40 ou maior, mesmo que ele não tenha essas comorbidades, já tendo feito tratamento por mais de 2 anos, ele também pode ser indicado para cirurgia bariátrica. E aí ele vai então para a cirurgia bariátrica. E como que é indicado para ele, para esse paciente fazer a cirurgia bariátrica? Então, essa cirurgia bariátrica ela pode ser indicada pelo próprio médico que faz o acompanhamento clínico, seja o clínico geral ou endocrinologista que está acompanhando esse paciente durante os anos e que está vendo que esse paciente não está tendo resultado, já foi tentado várias vezes acompanhamento com nutricionista, educador físico, medicação,
e teve uma perda de peso muito pequena, que às vezes não é suficiente para melhorar essas outras comorbidades, ou o paciente até perdeu uma quantidade de peso boa, porém recuperou, que é o que a gente vê na grande maioria das vezes. Então, esse próprio médico pode indicar para um cirurgião bariátrico. Muitas vezes a gente pega médicos que indicam o paciente, que são médicos que cuidam de uma dessas doenças, um cardiologista que cuida de uma hipertensão muito difícil de tratar, um pneumologista que está vendo que o paciente tem uma apneia do sono grave, um ortopedista que está vendo que tem uma osteoartrite já com necessidades até de prótese, de joelho. Então, esse paciente vai ser referenciado para um cirurgião bariátrico, né, que vai avaliar o caso. E se realmente indicada a cirurgia, idealmente ele vai encaminhar para a avaliação de uma equipe multidisciplinar que vai fazer tanto o pré-operatório quanto o acompanhamento pós-operatório desse paciente. Tá. Porque ele precisa continuar seguindo Claro. a cirurgia, assim como as medicações, não é uma cura, né? Sim. E aí existem também até opções diferentes de cirurgia, tipos cirúrgicos, né? A gente tem tipos diferentes de cirurgia. Hoje em dia tem 2 tipos mais frequentes, né? Tá. Um tipo que chama de gastrectomia vertical. Então, na verdade, nosso estômago ele tem uma forma de um J, né? Então, ele vai tirar essa parte da curvatura maior do estômago. O estômago vai ficar com um volume bem reduzido e na forma de um tubo. Parece uma manga de camisa. Então, sleeve em inglês significa manga, né? Por isso que tem esse nome. Tá. E essa parte da curvatura maior que é retirada é a parte do estômago que mais tem elasticidade para acomodar o alimento. Então, além do volume ficar reduzido, o estômago fica mais rígido. Então, ele tem uma limitação volumétrica mesmo de comida. E o intestino fica intacto. Então, é uma cirurgia que a gente considera mais restritiva, né? Porque ela é mais restritiva em termos de volume. Tá. A outra cirurgia, que aqui no Brasil é a mais feita, chama bypass gástrico em Y de Roux. Então, esse nome é estranho aí. Na verdade, é quando a gente vai tirar uma porção ainda maior do estômago, o estômago vai ficar com um volume de 50 ml. Então, só para você ter uma ideia, aí 50 ml é mais ou menos uma xicarazinha de café expresso. Tá. E além dessa redução de volume drástica aí do estômago, lá embaixo, na porção inicial do intestino, chama duodeno, ela vai ser retirada, o intestino vai ser desconectado e vai ser conectado no estômago uma parte mais distal, uma parte mais longa do intestino. Então, a parte inicial do intestino, que é o duodeno, ele não vai ter mais contato com o alimento. Então, a gente vai ter ali também uma redução na absorção de alguns nutrientes, que também contribui para a perda de peso. Então, a gente fala que é uma cirurgia mais mista, porque é tanto restritiva, em termos de volume, quanto desabsortiva, porque ela impede a absorção de uma parte das calorias. Tá. Porque o duodeno é um órgão importante para uma absorção de nutrientes. Aí você vai tirar isso colocando o intestino mais distal, como você explicou. Exatamente. Então, vai ser excluído aí aproximadamente de 1 metro a 1,5 metro de intestino, que vai ser funcionalmente... Ele vai continuar dentro da pessoa, mas funcionalmente ele não vai mais exercer a sua função. Ele não vai estar mais... E quando que é indicado tem indicação ou... Tem aí, nessa avaliação pré-operatória, inclusive com outros especialistas, o cirurgião vai avaliar não só alguns exames de imagem, como uma endoscopia, as comorbidades que o paciente tem. Por exemplo, para quem tem diabetes, que talvez seja uma das mais comuns aí, a exclusão do duodeno ela ajuda muito no controle da glicemia. Então, para os diabéticos é mais indicado esse Y de Roux. Tá. Para quem tem muito refluxo gástrico, que é outra doença associada à obesidade, quando a gente faz a sleeve, a gente mexe um pouquinho na válvula que controla a passagem de comida do esôfago para o estômago e aumenta muito a incidência de refluxo. Então, que já tem refluxo grave, a sleeve não é uma boa ideia. Tá. Mas a sleeve, por não mexer no intestino, ela leva a menos deficiência de vitaminas, né? Porque algumas vitaminas são absorvidas ali no duodeno, outras no próprio estômago. Então, esses indivíduos têm que fazer uma reposição de vitaminas para a vida toda. A sleeve, ela é menos deletéria, ela dá menos trabalho nessa reposição do que o Y de Roux. Então, toda cirurgia tem vantagens e desvantagens e a equipe e o cirurgião vão ter que avaliar caso a caso qual que é a cirurgia que vai ter mais vantagens do que desvantagens para aquele paciente. Sim. Você tocou num ponto importante que não adianta essa pessoa que fez uma cirurgia, ela achar que apenas a cirurgia ela vai fazer, vai perder peso e não precisa de mais um acompanhamento. Aliás, ela vai precisar de mais acompanhamento ainda justamente porque ela vai precisar repor algumas vitaminas que ela não vai conseguir absorver mais tão bem quanto antes, né? Por isso é importante um acompanhamento. Isso, a reposição e a monitorização de alguns micronutrientes, ferro, zinco, vitamina B12, vitamina D, dentre outros, é extremamente importante dependendo do tipo de cirurgia que foi feita. E também, Marcelo, porque, como eu falei no começo, a obesidade é uma doença crônica. Então, você imagina aí um paciente que é diabético, um paciente que é hipertenso. Ele faz um tratamento clínico, ele toma a medicação direitinho, pressão abaixo, diabetes abaixo. O que acontece se, de repente, o médico tira o remédio nessa hora?
A glicemia volta a subir, a hipertensão volta a subir. O que acontece com o paciente em tratamento de obesidade se o tratamento é interrompido? O peso retorna. E como quem controla o peso não é o nosso estômago, é o nosso cérebro lá em cima, onde a gente não está mexendo, a cirurgia ela acaba sendo mais uma ferramenta que permite que o paciente tenha uma melhor adesão à dietoterapia, né, a uma mudança de estilo de vida, do que a cura em si. Porque se ele mantém a exposição aos alimentos que fazem mal, a uma alimentação com muito carboidrato refinado, com muitas gorduras saturadas, aquela inflamação no hipotálamo vai piorando, ele vai perdendo ainda mais o controle da saciedade, de modo que, às vezes, mesmo com um estômago tão reduzido, é possível o indivíduo reganhar peso, mesmo se ele não fizer essa modificação de estilo de vida, não tiver um exercício físico associado. Eles perdem muita massa muscular, eles precisam fazer um exercício de musculação para reaver. Tudo isso vai ajudar no controle do peso, Sim. porque eu lembro que o mais difícil não é perder peso, é manter. Né? E eles vão perder bastante peso, mas eles têm que se habituar a mudar o estilo de vida para não recuperar. Tá certo. E é comum esse retorno do peso? Você tem uma estatística de mais ou menos sobre isso? A gente tem, por exemplo, vou te colocar aqui para colocar em perspectiva, um paciente que faz com obesidade mórbida, né? Que já é uma obesidade mais grave e já é mais difícil de tratar do que alguém que está um pouquinho acima do peso. Tá. Esses pacientes com obesidade mórbida, eles têm aí uma chance de perder 10% do peso em um ano e manter, que é menor do que 5%, com dieta e exercício. Com remédio, isso aumenta um pouquinho, talvez chegue próximo dos 10%. Tá. Então, ou seja, 90% ou mais dos pacientes que ou não vão perder nem 10% do peso, ou vão perder e vão recuperar. Tá. Com a cirurgia bariátrica, a gente consegue uma perda aí, em média de 30% a 40% do peso inicial, que já é bem mais importante. E a taxa de reganho de peso gira em torno dos 10% a 20%. Então, a gente sai de um reganho que é de 90% dos pacientes e cai para 10%, 20%. Então, já é uma diferença aí bem significativa. Né? Sim, mas assim, o paciente, vamos supor, ele tem 150 quilos. Então, ele vai baixar para uns 90, 100 quilos, mais ou menos isso. Mas tem uma taxa dessas pessoas que ela volta a ter os 150 quilos? Tem, inclusive tem pacientes que passam do peso original. É mesmo? Senão, porque... Mas o estômago não mexe ali. O estômago, ele dilata um pouquinho, ele acomoda um pouquinho, né? De 50 ml, ele não vai ser 3, 4 litros como era antes. Tá. Pelo contrário, o estômago vai continuar pequenininho. Se esse paciente faz uma endoscopia pós-operatória, você vai ver lá que o status pós-cirúrgico está preservado. Tá. O que vai alterar é exatamente esse controle. Quer dizer, esse indivíduo come, ele não se sente satisfeito. Entendi. Né? Que se você for pensar, a gente come por prazer, é uma coisa que dá prazer, e a gente come para se sentir saciado. Sim. Se você não está saciado, você vai sentir fome. E aí, por quanto tempo você consegue voluntariamente sentir fome e continuar fazendo suas coisas do dia a dia, trabalhando com fome? Vai chegar um momento em que você vai buscar comida. E normalmente esses pacientes buscam essas comidas com uma densidade calórica maior. Então, esse primeiro tempo da cirurgia, ele é feito para que essa exposição a esses alimentos densamente calóricos, processados, industrializados, ela cesse. E o indivíduo aprenda a comer comida de verdade, comida saudável, aquela que os nossos avós comiam, né? Feita em casa e tudo mais. Para que você daí consiga ter uma chance maior de reverter ou pelo menos estacionar esse processo e com essa mudança de estilo de vida daí manter o peso perdido. Muito legal. Olha só, pessoal, você sabia dessa informação, né, que a obesidade tem esse componente neuronal tão importante, dessa inflamação neuronal tão importante, e é por isso que ela é uma doença, e ela é uma doença que deve ser tratada aí multiprofissionalmente, né, como o professor Arnaldo aqui nos explicou, sendo a cirurgia bariátrica uma das ferramentas para tentar esse controle, mas não a única, né? Aí tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional, endocrinológico. Muito obrigado, professor, por toda essa explicação aqui e trazer toda essa temática tão importante nos dias de hoje para esclarecer o nosso pessoal aqui do Mandcast. Prazer, Marcelo. Obrigado. E só conscientizar o pessoal aí de que realmente é uma doença e que não depende apenas da pessoa, né? Muitas vezes os pacientes obesos aí, eles têm uma fama de preguiçosos, de glutões. Não é bem assim. Sim. Ninguém gosta de ser obeso, né? Se fosse só assim, tão simples, tão fácil, a gente não teria obeso no mundo. Então, esses pacientes eles precisam de tratamento, de conscientização, não serem estigmatizados e um acompanhamento, idealmente, como você falou aí, que seja multiprofissional e contínuo, né? Contínuo. Legal. Muito legal esse bate-papo, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aí pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou também no Spotify. Um abraço.